Neste momento, através da Câmara Piraí Web TV, passaremos a transmitir ao vivo, diretamente do plenário Ivan Vernon Gomes Torres, a sessão ordinária legislativa da Câmara de Vereadores de Piraí. Boa noite a todos. O senhor secretário fará chamado os senhores vereadores para efeito de quórum. Rosimiro dos Santos Dias, Charles Torres Dias, Darley Gomes de Moraes, Anderson da Silva, Flávio de Almeida Ribeiro, Presente. João Roberto Ladeira da Costa, José Paulo Carvalho de Oliveira, Luiz Fernando Colucci Júnior presente, Maria Hermínia da Silva Carvalho, Moacir Gonçalves da Rocha Júnior e o Wilden Vieira da Silva. Com as bênçãos de Deus e havendo número legal, declaro abertos os trabalhos referentes à 29ª sessão ordinária do segundo período, colocando em discussão e votação a ata da sessão anterior. Os vereadores que aprovam mantêm-se como estão. Aprovado. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do expediente. Requerimento número 48, 2016. Luiz Fernando Colucci Júnior, vereador com assento nesta Casa Legislativa, requer à mesa diretora, ouvido do outro plenário, que seja encaminhado expediente legislativo ao secretário municipal de Transporte e Trânsito, senhor Marcelo Zacarias Magalhães, solicitando que entre em contato com o DR, Departamento de Estrada e Rodagem do Estado do Rio de Janeiro, solicitando esclarecimentos a respeito da instalação dos novos radares na RJ 145 e que solicite a melhor sinalização, como, por exemplo, o limite correto da velocidade, visto que há diferença de limites no trecho entre esses radares localizados em Rosa Machado e Santanésia. O radar tem o objetivo de preservar a vida dos usuários, motoristas e pedestres, de forma legítima e transparente. Sendo assim, nada mais justo que fiquem instalados em local visível e que seja bem sinalizado. Sala das Sessões, 28 de novembro de 2016, sendo o vereador Luiz Fernando Colucci Júnior. Leitura de pareceres. Mensagem número 22, projeto de lei número 27 de 2016. Autoriza o prefeito municipal de Piraí a firmar termo de concessão de uso. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Comissão de Finanças e Orçamento. Comissão de Obras e Serviços Públicos. Comissão de Meio Ambiente. Relatores, vereadores Maria Hermínia da Silva Carvalho, Darley Gomes de Moraes, José Paulo Carvalho de Oliveira e Anderson da Silva. Exposição da matéria examinada. Para exame e pronunciamento das comissões de Legislação, Justiça e Redação Final, Finanças e Orçamento, Comissão de Obras e Serviços Públicos e Comissão de Meio Ambiente, reunidas, veio o projeto de lei número 27 de 2016, de autoria do excelentíssimo senhor prefeito municipal, que visa autorizar e firmar termo de concessão de uso com a empresa JM Carvalho, Mercearia, EPP, conforme termos do instrumento em anexo. Na justificativa da proposição, já se verifica a finalidade da concessão de uso, já estando delineados e apontados os benefícios que a instalação de empresas trará para o nosso município, principalmente na geração de renda e emprego, aumentando, consequentemente, a arrecadação de impostos, propiciando futuramente obras de interesse social, tudo conforme disposto no inciso 20 do artigo 19 da Lei Orgânica do município de Piraí. O termo de concessão, como se observa no seu conteúdo, estipula obrigações a serem cumpridas pela empresa, visando dar sustentação ao instrumento em tela, sendo ainda sua aprovação pelo Legislativo uma exigência legal, contida na Lei Orgânica Municipal e na Lei 8.666, de 1993, bem como uma cobrança sempre presente do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. No projeto, encontra-se descrito o imóvel a ser cedido, com encargos e com os atos constitutivos apontados na cláusula 1ª e seguintes do termo de concessão de uso, firmado entre o município de Piraí e a empresa JM Carvalho, Mercearia Limitada, EPP. Nos termos dispostos no artigo 148 e 154 e parágrafo único de sua lei orgânica, o município concede o uso do imóvel para fim específico de armazenamento e estocagem de produtos destinados a abastecer a loja pertencente a ela, localizado na Rua Barão de Piraí, sendo do conhecimento da administração que a empresa encontra-se em pleno funcionamento na área.
Além do já mencionado, a empresa JM Carvalho se compromete a assegurar a permanência dos 30 empregos diretos existentes em sua loja, localizado na Rua Barão do Piraí, número 504, bem como mantê-los durante o seu funcionamento no imóvel, objetivando a geração de mais empregos no recorrer de suas atividades empresariais. A empresa se obriga também a priorizar a oferta de, no mínimo, 80% dos empregos a serem gerados para pessoas residentes no município de Piraí, dando preferência às agências bancárias, comércio e aos prestadores de serviços locais. Informamos ainda que o termo de concessão de uso entre o município e a empresa JM Carvalho se encontra anexado ao projeto de lei encaminhado a esta Casa. Como já é entendimento do Executivo Municipal, também entendemos que iniciativas como esta é mais uma forma de ofertar oportunidade de estabilização social aos nossos munícipes, principalmente aqueles que se encontram desempregados, bem como aos nossos jovens que estão ingressando no mercado de trabalho. No âmbito da competência da Comissão de Obras e Serviços Públicos, todos os projetos arquitetônicos e civis das construções a serem levadas a efeito no imóvel serão submetidos à prévia aprovação dos órgãos competentes da Prefeitura Municipal de Piraí, não podendo haver qualquer modificação, ampliação ou restringir o projeto sem prévia aprovação. Quanto à competência da Comissão de Meio Ambiente, existe a obrigatoriedade de serem observadas todas as normas técnicas pertinentes às condições de higiene, segurança e meio ambiente. No âmbito da competência da Comissão de Finanças e Orçamentos, as despesas decorrentes, conforme apontado no artigo 2º do projeto, correrão à conta da verba própria do orçamento em vigor, que, sendo necessário, será suplementada, estando dentro dos preceitos e normas estabelecidas na Lei 4.320, de 17 de março de 1964, e atendendo ao que dispõe a Lei 101 de 2000. Quanto à oportunidade e finalidade de sua apresentação e sobre seus aspectos constitucionais, redacionais e legais, está respeitado o que determina o artigo 148 e 154 e seu parágrafo único da Lei Orgânica do Município de Piraí, nada nos apresentando que possa obstacular a sua aprovação. Conclusão dos relatores, pela aprovação do projeto de lei número 27 de 2016, de acordo com seu texto original. Sala das Comissões, 28 de novembro de 2016, assina os vereadores Mário Hermínio da Silva Carvalho, Darley Gomes de Moraes, José Paulo Carvalho de Oliveira e Anderson da Silva. Conclusão das comissões, pelas conclusões dos ilustres relatores. Sala das Comissões, 28 de novembro de 2016, assina os vereadores Charles Torres Dias, presidente da Comissão de Obras e Serviços Públicos, Alzemiro dos Santos Dias, presidente da Comissão de Meio Ambiente, Flávio de Almeida Ribeiro, vice-presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, e o Wilden Vieira da Silva, vice-presidente da Comissão de Finanças e Orçamento. Leitura do parecer, mensagem número 26, projeto de lei 31 de 2015, estima a receita e fixa a despesa do município de Piraí para o exercício financeiro de 2017. Comissões permanentes em conjunto, Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, Comissão de Finanças e Orçamento. Projeto de lei número 31, Lei Orçamentária Anual, exercício 2017. Tempestividade, legitimidade, legalidade, estima da receita e fixação da despesa. Relatores, vereadores Mário Hermínio e Darley Gomes de Moraes. Parecer. Inicialmente, em razão do que dispõe o artigo 53 da Resolução número 378, de 20 de 12 de 2002, regime interno, as comissões acima referenciadas em conjunto, examinam o projeto com a conclusão ao final. Obviamente, e de ordem legal, recebemos o projeto da lei acima epigrafado, de autoria do excelentíssimo senhor prefeito municipal, que objetiva, como princípio constitucional, submeter este parlamento à apreciação e exame, a Lei de Meios para o próximo exercício financeiro de 2017, cuja previsão de receita e fixação de despesa, de forma equilibrada, é de R$ 179.200.000, correspondendo às receitas e despesas do Executivo e Legislativo.
A proposta está acompanhada pela mensagem expositiva e o projeto, evidentemente, contém os demonstrativos e anexos estabelecidos pela Lei 4.320, de 1964, a Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, denominada Lei de Responsabilidade Fiscal. O presente projeto do orçamento público foi encaminhado a esta Câmara tempestivamente na forma prescrita pela Lei Municipal 1.249, de 2016, que fixou as diretrizes orçamentárias para 2016 e em conformidade com a Lei 1.143, de 2013, que dispõe sobre o Plano Plurianual relativo ao período 2014-2017. No momento atual, os administradores públicos encontram-se diante da necessidade de melhor administrar os recursos das entidades que representam, no intuito de promover o bem-estar coletivo. Porém, para que isso ocorra como desejado, faz imprescindível que se estabeleça um sistema de acompanhamento orçamentário, possibilitando, assim, que o orçamento público materialize o programa de ações do governo. Todos têm conhecimento do momento difícil que todos os municípios, o Estado e o país se encontram. Pagamento de servidores, fornecedores e realização de obras sendo cumpridas a toque de caixa, com a redução de repasses por parte do governo federal e estadual, além da diminuição da arrecadação de cunho municipal. Municípios vizinhos decretaram estado de emergência econômica. O Estado do Rio de Janeiro encontra-se em sérias dificuldades financeiras e sociais, mas mesmo com todas as intempéries que nos sobrecarregam, o Executivo piraiense vem conseguindo, com o comprometimento dos servidores municipais e com o apoio desta Casa Legislativa, transpor esta onda negativa, garantindo à nossa população a qualidade dos serviços de saúde e educação e, na medida do possível, aqueles também considerados essenciais à coletividade como um todo. Neste diapasão, a Lei Orçamentária Anual é um instrumento através do qual se viabilizam as ações contidas no plano de governo, otimizando a administração e o atingimento dos objetivos e metas de um exercício fiscal, com a consequente disponibilização dos recursos financeiros necessários para que tais programas e projetos se realizem. A partir da Lei 4.320, de 1964, e com a chegada da Lei Complementar 101, de 2000, o orçamento ganhou mais status, com a implementação de programas e projetos integrados aos sistemas de contabilidade pública. É evidente que o orçamento pode e deve ser um poderoso instrumento de distribuição de renda, como oferta de educação, saúde, transporte público, entre outros, oferecendo mais benefícios às pessoas que somente poderão ter acesso a esse serviço se eles forem ofertados pelo poder público. Notório, com estas breves considerações, o orçamento público é tido como instrumento que serve para a administração pública, no sentido de orientar as ações e serem desenvolvidas para alcançar determinados objetivos e metas, que é denominado desenvolvimento econômico-social. 2. Contabilidade pública. O professor Deusvaldo Carvalho conceitua com clareza a contabilidade pública como o ramo da ciência contábil que tem como objetivo aplicar os conceitos principais e normas contábeis nos atos e fatos de gestões orçamentárias, financeiras, patrimonial e de compensação nos órgãos e entidades da administração pública, direta e indireta, e ainda fornecer informações tempestivas, compreensíveis e fidedignas à sociedade e aos seus gestores públicos. Não resta a menor dúvida que a contabilidade tem um grande papel na elaboração do orçamento, pois, apesar de existirem outros responsáveis pelo planejamento nas instituições públicas, cabe a ela, por seu profissional, a adequação de textos e anexos ao idioma contábil, à luz dos princípios, normas e determinações legais, assim como a verificação de limites constitucionais, tais como os de saúde, educação, pessoal, repasse ao Poder Legislativo, dentre outros, que foram conquista da sociedade. Nesta esteira, o orçamento considerado como técnico, administrativo e político torna-se um instrumento poderoso e eficaz na fiscalização da sociedade, especialmente no caso concreto do Poder Legislativo Municipal. E esta proposta, ora apresentada, confirma a obediência destes princípios para esta Casa. 3. Orçamento público. No Brasil, o orçamento público da União, dos Estados, Distrito Federal e municípios é, em princípio, documento anualmente aprovado com a finalidade de evidenciar, em termos qualitativos e quantitativos,
física e monetariamente as políticas econômico-financeiras e o programa de trabalho que o governo pretende executar no período de 1 ano. Certamente, no âmbito municipal, podemos dizer que a elaboração do orçamento designa o momento em que o poder público local, tendo em vista suas funções e competências, define os programas, projetos e atividades que irá empreender, ficando assim expresso como um ato preventivo e autorizativo das despesas do município deve efetuar em um exercício. 4. Planejamento municipal. É, a propósito do professor Azevedo, o entendimento que o planejamento municipal tem a função de pensar a cidade a curto, médio e longo prazo e compatibilizar as políticas setoriais e as intervenções pontuais com os objetivos ali estabelecidos. Sob este prisma, o planejamento nada mais é que a forma de programar e administrar o futuro. Tal procedimento parte de premissas pré-definidas, capazes de promover segurança, garantia, eficácia, eficiência, quantificação, qualificação, avaliação e, concretamente, na tomada de decisão. Nos parece, portanto, que o projeto atende às premissas elencadas. O contrato orçamentário é lei e seu processo de construção também obedece dispositivos legais. A Constituição determina a elaboração da Lei de Meios com base em 3 instrumentos: Plano Plurianual, PPA, Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, e a própria Lei Orçamentária Anual, LOA. Em sendo assim, uma administração pública coerente, responsável e transparente deve priorizar o planejamento como um esboço dos objetivos da administração e como meio para alimentar a execução e permitir o controle do que se busca. Na gestão pública, sob o ponto de vista gerencial e o respeito pelas leis em cumprimento da responsabilidade social depositada às entidades públicas, aliada à boa contabilidade, comprovará sempre todas as previsões e realizações. Portanto, este projeto de orçamento público, as comissões indicadas por seus relatores, enfim, assinados, submete ao douto plenário a decisão final, por sua soberania, e recomendam, pela procedência do projeto, a sua consequente aprovação. Sala das Comissões, 28 de novembro de 2016, Mário Hermínio da Silva Carvalho, relator da Comissão de Finanças, relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, e Darley Gomes de Moraes, relator de Finanças, da Comissão de Finanças e Orçamento. Membro das comissões, de acordo com o parecer dos ilustres relatores. Sala das Comissões, 28 de novembro de 2016, Flávio de Almeida Ribeiro, vice-presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, e o Wilden Vieira da Silva, vice-presidente da Comissão de Finanças e Orçamento. É isso, presidente. Passaremos para o grande expediente para uso da palavra em tema livre aos senhores vereadores inscritos na forma regimental, pelo tempo máximo de 10 minutos, com a palavra o vereador Alzeniro. Boa noite, presidente. Boa noite, senhores secretários, vossas excelências, companheiros vereadores, público presente. Bom, estamos vivendo um momento que estamos vendo umas transformações assim que jamais imaginávamos que iria acontecer na política brasileira. A política, um instrumento que, dos mais antigos da humanidade, ele veio para prover o bem comum. Infelizmente, ele não está sendo usado de maneira correta. Ele veio para trazer igualdade social, para buscar cada vez mais a parte de desenvolvimento sustentável, de fazer realmente, ajudar aqueles de menor poder aquisitivo. E inverteram essa equação. Hoje a gente tem visto que a política, através da sangria dos cofres públicos, ela está se revertendo para o grande empresariado. É isso que nós estamos vendo aí, com a Operação Lava Jato, com a delação aí da Odebrecht, e a gente tem observado a todo instante que o que prevaleceu hoje era o propinoduto, a propina que prevalecia em cima de qualquer ideário, de qualquer formulação de chapa para concorrer. Eleições a cada 2 anos, isso aí já eu acho pesado demais para a nossa nação. Nós não podemos, de maneira nenhuma, ter eleição a cada 2 anos. É uma despesa gigantesca, é uma coisa caríssima. Os marqueteiros hoje, jogando cada vez mais para os programas televisivos,
que são caríssimos. A gente fala que é de graça lá o programa eleitoral gratuito, mas não é. Isso depois eles ganham como incentivo na hora de pagar os seus impostos. Uma grande beneficiária disso é a Rede Globo. E nós vemos a política caminhando por esse lamaçal que a gente tem observado aí. Uma tristeza muito grande. As bancadas do Congresso Nacional, dominada por empresários, pela indústria farmacêutica. Hoje nós já podemos contar uma bancada evangélica gigante, pela bancada da bala, bancada do boi, dos latifundiários, dos grandes empreiteiros. É isso que a gente tem visto dominar a política brasileira nos últimos tempos. Uma coisa enorme que a gente viu no pluripartidarismo, logo assim que termina a ditadura militar, começou a ampla democracia e começou realmente uma coisa assim, uma criação de legenda de aluguel, uma coisa absurda. Hoje nós temos aí ativamente 35 partidos. É uma coisa impossível para a gente conviver nesse universo lá em Brasília. Qualquer presidente que seja, como é que ele vai conviver com tanta legenda? Tudo isso tem trazido um prejuízo muito grande para o nosso povo, de um modo geral. A política, hoje a gente está vendo a falência da política, ela está no CTI. Ela era um doente hoje que está no leito da morte. A nossa política verdadeira, a política com P maiúsculo. Então a gente precisa resgatar isso, a nossa juventude está aí para isso. A Lava Jato vai deixar um ótimo exemplo aí para esses maus políticos. Agora a gente está vendo aí a delação da Odebrecht, que o Sarney tinha falado lá, que era uma metralhadora .100. Ela agora começou a atingir o núcleo político do Michel Temer. Já está lá hoje uma série daqueles ministros dele, todos eles enredados nas denúncias lá da delação premiada da Odebrecht. Eu acredito, Moreira Franco daqui uns dias está se afastando, vai atingir o Temer em cheio, presidente hoje da República, um golpista, mas está lá como presidente. Vai atingir o Eliseu Padilha, também recebeu dinheiro lá, dinheiro em espécie, para poder bancar uma série de campanhas políticas. Então, hoje, além daquele grande escândalo que passou agora recente, que foi do Gedel, está atingindo o núcleo político do Michel Temer. O núcleo econômico ainda está resistindo, que é o Henrique Meirelles. Mas o núcleo político, daqui uns dias, ele derrete. Foi igual falou o Luiz Rogério esses dias numa gravação aí. Vai derreter o núcleo político hoje existente em Brasília. E eles, com essa mania de querer fazer reforma, uma que está lá para ser votada agora, foi aquela que vai botar o teto nos gastos públicos. Eles estão sem moral para poder fazer essa votação, que já está já no Senado. A gente vê o nosso presidente lá do Senado envolvido aí tanto na Odebrecht quanto na outra da Mendes Júnior. São 12 inquéritos hoje abertos, hoje já se tornou réu no Supremo Tribunal Federal. Então está lá enrolado o Renan. Agora veio o nosso Rodrigo Maia, aqui do Rio de Janeiro, enrolado com o negócio da anistia para poder, do Caixa 2. O Temer ontem foi para a rede de televisão dizer que não vai sancionar, que ele vai vetar, porque já estão arrumando um jeitinho para perdoar uma turma aí da Lava Jato. Então a gente está vendo uma série de maracutaias dos péssimos políticos que nós temos hoje em Brasília, se ajeitando lá para dar o perdão em cima daqueles que levaram dinheiro para a Suíça. Está provado. O Paulo Vasconcelos, que era o marqueteiro do Aécio, está enrolado. Passava por ele toda a propina que ia para as campanhas do Aécio. O Ronaldo César Coelho, banqueiro aqui do Rio de Janeiro, tinha uma conta na Suíça alimentada pela Odebrecht, que alimentava as campanhas do Serra, quando ele foi candidato. O Alckmin também aparece lá, também como o apelido que aparecia na planilha é o Santo, que recebia também 5% de todas as obras do anel viário, da linha 4 do metrô lá de São Paulo, uma série de denúncias gravíssimas. Hoje eu li aproximadamente, eu não fiquei vendo assim todos eles, são 5 páginas de nomes de políticos de alta patente,
Envolve todos os partidos, inclusive o partido que eu pertenço, que é o PT. Estão lá envolvidos hoje com o negócio do departamento de propina, que eles tinham um departamento exclusivo para isso, da Odebrecht. Então, a nossa política está caminhando por uma situação gravíssima. Eleições a cada 2 anos o país não suporta, precisa de uma reforma política, precisa de uma reforma partidária para diminuir um pouco essa parte desse número de partidos. A gente tem que ver realmente o ideário hoje, se que é esquerda, o que é direita, realmente botar um número de partidos aí que seja decente para que a gente possa realmente trabalhar com uma democracia voltada para o nosso povo, uma democracia participativa. A gente precisa dos nossos jovens, precisa ser resgatada a política do bem, a política que vem realmente para servir como instrumento para ajudar a nossa juventude lá nas universidades, para ajudar desde o ensino fundamental, para ajudar no mercado de trabalho. A gente tem que ver realmente esse país crescer. Hoje, a propina nesse país, nós só perdemos para os países da África. O nosso país hoje é um dos mais corruptos do mundo. O número de contas na Suíça, que agora também a gente vai falar aqui, a repatriação de dinheiro é dinheiro que estava lá na Suíça, que estão trazendo de volta. Só agora repatriaram 169 bilhões de reais. Agora estão aprovando lá para entrar o cônjuge do político e para entrar os parentes do político para poder repatriar também. Já estão arrumando um jeitinho lá. O que acontece? Hoje, tudo nesse país, a gente que estuda um pouquinho, eles estão querendo fazer uma lei para perdoar o Caixa 2. A partir do momento que você cria uma lei, ela não pode retroagir para prejudicar. O que caracteriza? Ali tem um artigo lá no nosso Código Penal, não existe crime sem lei anterior que o defina. Então, a partir daquele momento que eu criei a lei, para trás aquilo não era crime. Não era crime, não pode retroagir para prejudicar, está todo mundo perdoado. Aí estão querendo deixar uma brecha lá para os superiores tribunais interpretar a forma que eles fizeram. A mesma coisa na repatriação. Estão fazendo um jeitinho lá, já retiraram uma emenda que proibia os cônjuges dos políticos, inclusive a dona Cláudia Cruz, que é a mulher do Eduardo Cunha, que quer trazer remessa de dinheiro dele que está lá fora. Já estão arrumando um jeitinho para que cônjuge e o parente da politicada possa trazer dinheiro sujo que está lá escondido nos bancos estrangeiros e nas Ilhas Virgens. Então, isso é uma vergonha que a gente está vendo na política hoje, que não se admite para nós, nesse mundo, com a Operação Lava Jato, com o exemplo que estava dando, a gente deixar que aqueles políticos vão lá para dentro fazer essas manobras para se autobeneficiarem. Então, realmente, a gente precisa fazer uma revolução nessa política, botar um moralismo nisso, para a gente dar um basta, que não dá, não suporta mais isso. Olha a situação que o Rio de Janeiro está vivendo, um ex-governador preso, uma situação vexame maior que a gente pode imaginar para o mundo. Que coisa vergonhosa, minha gente. Então, a gente precisa realmente dar uma chacoalhada para a gente ter um choque de moral, de ética e de política com P maiúsculo. Obrigado, presidente. Passando para a ordem do dia, coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei número 31/2016, do excelentíssimo senhor prefeito municipal, que afirmar termo de concessão de uso. Os senhores vereadores que o aprovam, mantenham-se como estão. Aprovado. Coloco em discussão e votação o único requerimento número 47/2016, do vereador Flávio de Almeida Ribeiro, solicitando a poda dos galhos de bambu que estão em contato com a rede elétrica na Rua A, bairro Varjão. Os senhores vereadores que aprovam, mantenham-se como estão. Aprovado. Passaremos para a explicação pessoal para uso da palavra em tema livre aos senhores vereadores inscritos na forma regimental pelo tempo máximo de 10 minutos. Há algum vereador inscrito? Não havendo vereador inscrito, sob a guarda de Deus, declaro encerrada a sessão, convocando os senhores vereadores para a próxima sessão, no dia 29 de novembro do corrente ano, à hora regimental.